Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you count. She holds you captivated in her palm. Suddenly I see. This is what I wanna be. Suddenly I see. Why the hell it means so much to me. Suddenly I see. This is what I wanna be. Suddenly I see. So much to me. Fonte de mel nos olhos de geisha, kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal, linda, mas... Nossa, gente, precisamos acertar nossos relógios. Está tarde, em casa ninguém chegou ainda. Gente, então, vamos fazer uma breve retrospectiva da aula passada. Na aula passada, estávamos falando sobre a escola histórica do direito. Novamente, sobre a ideia de espírito do povo para Savigny. Na aula de hoje, é interessante que vamos falar sobre o pensamento de Jeremy Bentham e John Austin. Notadamente, no pensamento de Austin, os casos lacunosos acenam a uma discricionalidade judicial. Trouble is her only friend, and he's back again. Makes her body older than it really is. And she says it's high time she went away. No one's got much to say in this town. Sofia. 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 Oi, pai.
Filha, a gente está muito preocupado com você. Você só fica estudando, vai para a faculdade e quando volta fica enfurnada no meio desses livros e suas partituras. Minha filha, nós orgulhamos muito de você, mas tudo tem limites. Exato, filha. É por isso que eu e sua mãe decidimos que você vai passar férias na Europa! Nós já falamos com os pais da Alice e ela vai viajar com você. Viagem cansativa, né? Mas comecei tudo pra essa cidade, eu pesquisei vários lugares legais pra gente conhecer e tal. E claro, primeiro a gente tem que ir no Mundo de Berlim, né? O que tu acha da gente ir logo, a gente almoçar lá perto e tal? Ai, Alice, desculpa, mas eu tô cansada. E eu tenho um livro pra terminar de ler, quero conhecer o hotel. E eu sei que tu não vai descansar enquanto não terminar de ler, né? Enfim, não existe 20 anos, já vou, tchau. Tchau. Finalmente terminei de ler. Oi, você tá falando comigo? Não, apenas estou cansado de procurar. Desculpa, mas procurar o quê? Espírito do povo. Você também lê Savigny? Considerando que eu escrevi, sim. Como Savigny? É você? O maior expoente da escola histórica do direito está aqui ao meu lado? Sim, sou mesmo. Nossa! A propósito, qual é o seu nome? Meu nome é Sofia Amaral, muito prazer. Sofia, se você leu todo o meu livro, você deve saber que o direito não é fruto de uma mera abstração racional, com base na ideia de natureza, como derivaria por posições normativas. Isso é um absurdo. Isso demonstra total vagueza, abstração. Que afinal, o que é o direito natural? O que é a natureza humana? Isso é ridículo. Na verdade, o conteúdo do direito, a sua dimensão histórica, o conteúdo do direito é o espírito do povo, que são as tradições, os costumes, não uma ideia baseada em razão, na natureza humana. Essa história de que esses direitos inatos, direitos a priori, são uma afronta, porque, na verdade, os direitos são construções históricas que decorrem das tradições, dos costumes, da vivência do homem em sociedade num determinado contexto histórico. Temos que compreender a ciência do direito com base na ideia de espírito do povo, compreender seus laços lógicos, causais. Você entende isso? Entendo. Eu admiro muito essa parte da sua teoria, de que o direito é fruto da tradição histórica, porque sabemos que
o direito não é construído da noite para o dia. O direito é construído com base na vivência do homem em sociedade. E eu acho muito interessante também a forma como a Escola Histórica do Direito influenciou na construção do positivismo aqui na Alemanha, devido à desacralização que vocês fizeram ao direito natural. E claro, porque você foi o primeiro a falar na ideia do direito como ciência, e isso é fantástico. Muito obrigada, Sofia, muito obrigada. Mas, sabe, eu não concordo com a crítica que você fez ao iluminismo e às codificações. Porque é notável que você, Sabine, é altamente tradicionalista. Você defende a permanência dos costumes e mais. Pera lá, manhã. Não vai me dizer que tu concorda com essa ideia maluca do iluminismo de que a razão humana concebe todo o fenômeno jurídico? Vamos combinar, né? Eu nunca mesmo essa ideia de que as práticas devem permanecer pela força da inércia, sem nenhum poder de transformação da razão. Você acha mesmo que as coisas são como são e que por isso devem permanecer do mesmo jeito, por uma simples repetição na tradição? Não, Sabine. Isso não pode acontecer. A razão deve transformar a tradição. A razão vem para implementar a igualdade, a liberdade, que muitas vezes não estão presentes na tradição. Não, mas já bem. Direito não pode estar baseado na ideia vaga de natureza humana. Não pode estar baseado na razão, porque direito de um povo é produto da tradição histórica. Mais que o Código Alemão, no qual eu fiz uma brilhante participação, modéstia à parte, porque você sabe, né, que eu tive que acabar engolindo toda essa história de codificação, assim, mais ou menos. Mas mesmo ele tendo sido uma codificação tardia comparada à codificação francesa, nós fizemos um estudo completo da tradição histórica alemã, diferentemente do Código de Napoleão, que simplesmente desconsiderou todo o direito interior. Vamos fazer um direito totalmente novo e diga que valor isso tem, qual é o valor de tudo isso, como é que nós podemos desconsiderar toda a história do nosso povo, simplesmente fazer algo totalmente novo, inédito, sugêneros. Parabéns para você! Nossa, estou muito emocionada com sua brilhante contribuição. Mas veja bem, Savini, de que adiantaria ter um código riquíssimo se uma pessoa leiga que consultasse o seu brilhante código não entenderia nada, já que sabemos que o seu código era voltado quase que exclusivamente ao uso dos juristas. Digamos que você tenha razão. Não, razão não, odeio essa palavra, mas digamos que você esteja certo em parte. Mas a impressão que temos ao estudar sua teoria é de que o seu discurso é um discurso totalmente elitista, que não se importa com os direitos e garantias individuais das minorias, que diz, não vamos mudar as coisas tal como elas estão dadas, porque a elite quer perpetuar determinadas práticas de desigualdade. Olha, você fica com esse discurso de que está procurando o espírito do povo, o espírito do povo, o espírito do povo, mas na verdade a sua teoria é voltada apenas para os interesses elitistas. O espírito do povo não é somente a tradição elitista que você prega, não. Na verdade, o espírito do povo é a vivência real do homem em sociedade. E muitas vezes nós não percebemos. O espírito do povo também é uma pessoa que está morrendo de fome do nosso lado e nós não fazemos nada. O espírito do povo é a desigualdade, para a qual a elite fecha os seus olhos todos os dias. Mas calma que ainda tem mais. Sabemos que a realidade tal como ela é cheia de iniquidade, cheia de contradições e que muitas vezes temos que ter a capacidade de transformá-la, porque ela é nefasta. Aí é que entra o poder transformador da codificação, porque a codificação, sob a influência do iluminismo, estabeleceu uma ideia de igualdade. E mesmo sabendo disso, você sempre dizia não à codificação. Como eu falei agora, as codificações estabeleceram uma ideia de igualdade, mesmo que uma igualdade formal, mas foi algo que rompeu com os padrões de desigualdade anteriormente estabelecidos. Antes das codificações, a desigualdade e a ausência de liberdade eram a regra. E aí surgiu a proposta de haver uma mudança no fenômeno jurídico, de tal forma a transformar a realidade,
a tradição, os costumes. E o que você queria era exatamente o contrário. Você era a favor de uma reiteração acrítica dos acontecimentos sociais, de uma manutenção da tradição, da desigualdade, um conjunto fragmentado de costumes que acenava uma tradição elitista. Sabe, nós precisamos parar para refletir se aquilo que está sendo repetido deve continuar sendo repetido. Temos que refletir se as práticas jurídicas estão sendo adequadas à luz da razão, e não apenas da tradição e dos costumes. Como diria Marx, a sua escola histórica do direito foi uma petrificação permanente, irracional e irrefletida de uma tradição nefasta. Quem foi o teu professor? Foi o mestre que te ensinou tanto acerca da minha teoria? Foi uma professora. O nome dela é Loiane. E, por sinal, é uma professora muito brilhante, muito querida. Mas as mulheres não podem lecionar. Isso é um absurdo. Como assim, professora? Tá aí, Savini. Mais uma prova de que a desigualdade não tá com nada. Bom, dei os meus sinceros cumprimentos a ela e, apesar de tudo, você conquistou a minha amizade. Nunca ninguém tinha falado comigo assim. Continue assim. Até breve. E Savini, Pois não? me dá teu WhatsApp, por favor. Sim, claro. Apesar de eu não estar muito acostumado com essas tecnologias nesse tempo, mas eu te dou sim. Eu sou Sofia Amaral, de Belém, e eu conheci Savini. Sou Sofia Amaral, de Belém, e eu conheci Savini. Vamos, Alice, vamos, eu preciso te apresentar para uma pessoa. Já conheci um alemão aqui, Que rápido, hein? Quero saber quem é. Não é isso que você está pensando. Ele é um senhor já. Tua amiga. Velho, tantos alemães lindos, maravilhosos, olhos azuis, loiros. Tu vai arranjar um velho. Que decadência, que decadência. Não é isso. É difícil de explicar. Só mesmo te apresentando pra ele pra você entender. Mas vamos sentar aqui que ele já deve estar chegando. Settle down, it'll all be clear. Don't pay no mind to the demons, they fill you with fear. The trouble in might drag you down. You get lost. Sofia, não dá mais, olha, já vou embora. Eu tô esperando que nem uma tonta aqui, sei lá quem. Não existe, já vou. Não, espera, Alice, espera. Senta, eu vou te contar tudo. When you try your best, but you don't succeed. Garoto, tu tem noção do que tu acabou de falar? Isso é muito sério. Tu te encontrou com o Savini. Não, olha, eu deveria te interditar, mas interdição plena, porque isso só pode ser problema psicológico, olha. Savini morreu há mais de 150 anos, Sofia. Olha, só não diga pros teus pais agora, porque eu não quero estragar nossa viagem. Mas quando a gente chegar no Brasil, eu vou dar uma conversa séria com eles, porque eu tô muito preocupada contigo. Eu já vou, mas fica aqui refletindo sobre todas essas ideias malucas que tu acabou de me contar. Tchau. Será que ela tem razão? Será que eu tô doida mesmo? Será que os meus pais vão ter que me interditar? Ou pior, me internar? Olá, Sofia. Trouxe um amigo, um grande amigo, na verdade, pra você conhecer. Acredito que vocês vão se dar muito bem. Mas por que essa sua cara está com uma feição tão triste? Aconteceu alguma coisa? É porque eu tinha marcado com uma amiga que eu ia te apresentar pra ela. Mas você não apareceu e ela foi embora.
sem acreditar que a gente tinha realmente se encontrado ontem. Só não entendi porque a gente marcou meio-dia e você chegou tão tarde. Se você tivesse chegado mais cedo, eu teria te apresentado pra ela e ela teria acreditado em tudo. Mas Sofia, agora que são meio-dia, você precisa ajustar seu relógio, não é? Ah, é. É porque eu troquei de relógio e esqueci de ajustar esse com o horário daqui. Mas não fique triste assim, menina. Seja mais racional. Oi, Eren, deixa a menina valorizar a não razão. Deixa ela seguir os sentimentos dela. Pera lá. Você falou Yeren? Ah, sim, esqueci de apresentá-los. Rudolf von Yeren, Sofia Amaral. Sofia Amaral, Rudolf von Yeren. Nossa, é um prazer. Eu li todas as suas obras e me interessei muito pelos seus conceitos. Muito obrigado. Enfim, Sofia, foi um prazer revê-la, mas eu preciso ir. Até breve. Vocês são amigos há muito tempo? Sim, nossa amizade é muito longa. Eu devo muito a Savigny. A teoria dele foi até importante para a construção da minha própria teoria. Espera aí. Embora eu tenha lido todas as suas obras, não consegui perceber muito claramente a relação entre a sua teoria e a teoria da escola histórica. Ora, veja bem. Você sabe que a codificação alemã foi tardia em comparação da França, certo? Bom, isso foi devido aos anti-jus naturalistas, como o próprio Savigny, que eram contrários à codificação e tudo mais. Só que eles acabaram sendo influenciados pelo Código Napoleônico, como foi com muitos países ocidentais. Só que o Savigny, ele queria que o Código Alemão fosse superior ao Código Francês. Então, ele queria que os juristas fizessem uma análise histórica de um estudo detalhado de toda a tradição histórica alemã antes de começar a escrever o código propriamente dito. Com isso, o código alemão foi ganhando uma complexidade tamanha que praticamente só os juristas entendiam o que estava contido nele. Dessa forma, a linguagem jurídica foi se aperfeiçoando, de forma que os juristas foram desenvolvendo o interesse pelos conceitos e pelas classificações, e passaram a utilizar um preciso e bem definido vocabulário jurídico. Bom, e com isso, surgiu a minha brilhante teoria, a qual eu dediquei anos da minha vida, a famosa jurisprudência dos conceitos. Ah, agora eu entendi. Então me conte mais sobre a jurisprudência dos conceitos, para me dar uma maior clareza acerca de tudo que eu li sobre isso. Bom, primeiramente a jurisprudência dos conceitos é a favor do direito legislado, o direito posto por uma autoridade. E o direito, é claro, é preciso, é coerente, é completo. O direito não possui lacunas. Em segundo lugar, nós concordamos com a tese da Escola Histórica do Direito, que diz que o espírito do povo é a fonte por excelência do direito, de forma que esse espírito vai refletir na opinião dos juristas. Em terceiro lugar, para mim, eu acredito que os corpos jurídicos deviam ser estudados por métodos das ciências naturais, como por exemplo o método silogístico, que de conceitos mais gerais nós deduzimos logicamente conceitos mais específicos. É um estudo detalhado da ideia de conceito geral, para que possamos compreender a possibilidade da criação de novas normas jurídicas. Isso também nos remete a um método conhecido como construção, que da formulação, da combinação, da classificação de conceitos jurídicos, nós possamos criar novas normas jurídicas. Em quarto lugar, em consequência disso tudo que eu falei, há uma relação causal, ou seja, uma relação de causa e efeito entre os conceitos jurídicos, as normas legisladas e as consequências sociais das mesmas. Por fim, a tarefa do juiz tem que ser cognoscitiva, de forma que ele deve apenas conhecer e não criar. Nossa, agora sim eu entendi. Muito obrigada, Yeren. Agora sim eu consegui compreender a sua contribuição para a cientificidade do direito, a sua contribuição para a construção de uma dogmática jurídica.
que agradeço por estar compartilhando a minha teoria com você. Você falou muito agora, deve estar com sede. Vai uma Coca-Cola? Sim, eu estou curioso para experimentar uma das maravilhas do mundo. Espera aqui só um minuto. Aqui está. Aproveite. Ah, mas esse cara é muito metódico. Eu, hein? Nossa! Será que tinha um rato dentro dessa Coca-Cola? Bom, nós tínhamos terminado a conversa sobre jurídico dentro dos conceitos. Aquele papo todo de conceitos jurídicos e tal, sua teoria. O quê? Eu escrevi sobre isso? Sobre conceitos jurídicos? Não, deve estar havendo algum engano aqui. Não há engano algum. Você estava falando de um rigor científico do direito, de uma perspectiva formal, sistemática, silogística, com o uso de conceitos jurídicos, da relação entre estes e as normas jurídicas. Não, isso é impossível. Esse rigor científico que você fala, o direito não pode ser afastado da realidade social. Isso é óbvio. Mas, Erin, eu não tô te entendendo. Você tinha acabado de falar que... Não. Ó, escute, se é que eu falei alguma vez isso na minha vida, simplesmente desconsidere. Ok, mas... o que você tá pensando agora? O direito não pode ser fruto de uma inércia, de uma mera repetição dos fatos. Mas, acima de tudo, é preciso lutar para conceber novos direitos. A história da civilização é uma história de luta. A vida do direito é uma luta. Uma luta de povos, uma luta do Estado, uma luta de classes, uma luta dos indivíduos. Nós somos os autores e os destinatários do nosso próprio direito. Por isso nós não podemos ficar acomodados, nós temos que lutar por eles. Erin, senta, por favor. Na verdade, a luta pelo direito é uma luta moral, não é uma luta meramente jurídica. Nós não temos apenas o dever jurídico de lutar pelos nossos direitos, nós temos também um dever moral. Não é uma questão de simplesmente lutar para receber uma indenização, mas é lutar pela nossa própria dignidade. E quanto à interpretação judicial? Excelente pergunta. Vejo que você está entendendo muito bem o assunto. Ora, veja bem. O juiz, ele deve compreender a finalidade da norma. Ele não pode simplesmente aplicá-la no caso concreto. Não pode simplesmente fazer uma interpretação silogística. Mas, acima de tudo, ele deve compreender o fim a que aquela norma se destina. Certo, entendi. Muito obrigada, Erin. Foi muito bom te conhecer e, apesar da nossa conversa ter terminado num rumo completamente diferente do que começou, eu adorei desfrutar da sua companhia. Igualmente, Sofia. Mas lembre-se, o direito não é uma pura teoria, mas sim uma força viva. Por isso, que a justiça sustenta em uma das mãos a balança que usa para pesar o direito, e na outra, a espada que se serve para o defender. Então, a luta pelo direito nunca pode parar. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Posso te fazer um último pedido?
Sim, claro, claro. Me dá teu WhatsApp. Ah, sim. Está aqui. Mas cuidado, hein? Foi uma luta pra eu comprar esse celular. Sofia, você agora para umas companhias não quer comigo? Não, vou ficar por aqui mesmo. Mas hoje é o nosso último dia aqui na Alemanha, a gente tem que aproveitar. Não insiste, por favor. Vou ficar por aqui mesmo. Vou te contar, né? Meus pais estão gastando uma grana com essa viagem e tu fica enfurnada aqui nesse hotel Lego. Tu não tá aproveitando nada. Você que pensa nisso, tô aproveitando horrores, tá? É claro, né? Porque todo dia tu te encontra com um autor diferente. Por que tu te encontrou ontem com o Guilherme? Só tu mesmo, olha. Eu já vou, tchau. Tchau, Alice. Posso sentar bem aqui assim? Kelsey! Não acredito! Norma fundamental, Constituição exclamada do direito, separação entre direito e moral, normas secundárias que viram normas primárias. Você não quer sentar? Você não quer uma copo d'água? Não, eu quero conversar com você. Sente-se, por favor, me conte sobre a secretaria. Então diga-me, o que você quer tanto saber sobre a mentoria? E afinal, qual é o seu nome mesmo? Tá, meu nome é Sofia Amaral. Muito prazer. Amiga, são tantas coisas, não sei nem por onde começar. Mas me diga, sobre a polêmica questão da completude do direito. Algumas pessoas dizem que o direito não é completo a priori, mas é completável. Ou seja, desmistificam o dogma da completude do direito. E, assim, eu queria saber o que você acha disso. Isso é uma questão muito simples, porque não há lacuna jurídica. O ordenamento jurídico é completo. Se o juiz, por um acaso, achar que não há norma, isso não é lacuna, porque o que não é juridicamente proibido é juridicamente permitido. Bom, pode ser que o juiz, com base no seu subjetivismo, ache de maneira equivocada que há lacuna, mas isso é uma mera presunção inaceitável. Porque há direito válido, sempre, você tem que entender isso, sempre há direito válido. Pode ser que ele não ache, do ponto de vista ético, político, de justiça, que uma solução seja adequada ou justa para o caso. Porque, como você sabe, muitas vezes os juízes se perdem em divagações sobre o direito ideal, sobre o direito justo, mas o direito justo é preocupação dos filósofos, não dos juristas. E o que você quis dizer com a expressão a norma é apenas uma moldura legal? Bom, Sofia, como você deve saber, a norma não é delimitada previamente pelo legislador. A norma é uma moldura legal, em relação à qual há diversas possibilidades interpretativas. Então, a decisão judicial no processo sobre qual norma o juiz irá aplicar ao caso concreto. Logo, ela não é a decisão judicial não é um ato meramente declaratório do direito pré-existente, mas um ato constitutivo. Disso decorre que a decisão judicial é um ato volitivo, no sentido de que é um ato de vontade do juiz. Porque o juiz, com base no seu subjetivismo, nos valores, vai criar o significado da norma. Não apenas conhecer previamente, porque, como eu falei, ela não vem com esse tipo delimitado. Só que, como sempre, não interpretam mal, né? Então, eu acho que quando eu estou falando isso, eu estou querendo dizer que o juiz pode tudo, mas definitivamente isso é equivocado também. Porque é claro que a moldura legal abre no sentido da norma, mas o juiz só vai só vai decidir com base nas possibilidades que estão dentro da moldura legal. Mas o que está fora, ele simplesmente não vai mexer. Agora eu entendi. Foi muito esclarecedor. Mas não poderia estar aqui conversando com mais poentes do positivismo jurídico e deixar de perguntar algo tão crucial à sua teoria. A norma fundamental. Eu gostaria de ouvir a sua própria boca o que você tem a dizer sobre isso.
normas não estão no mesmo patamar, mas elas estão em posições hierárquicas diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso é que norma produz norma, numa perspectiva tautológica, mas seria preciso que uma norma fundamentasse todas as outras normas do ordenamento, mas não poderia ser um fundamento qualquer, tinha que ser o fundamento. Porque senão, se norma fundamentasse norma, se estiveria infinito e acabaria com a minha teoria, né? Então, eu fiquei pensando, uma autoridade não poderia ser, porque toda autoridade está regulamentada em norma. Uma realidade empírica também não poderia ser, porque poderia ser e deve ser, e você sabe, né, que o ser não pode ser jamais fundamento para o dever ser. Que aquilo que não significa que deva ser. E acho que temos que pensar na perspectiva do direito autocentrado, que o direito é fechado em si mesmo, uma ideia de solipsismo, de enclausuramento. Então, com isso, eu quis estabelecer um corte metodológico para evitar as mentiras. Então, uma realidade jurídica definitivamente não poderia ser o fundamento. Então, o fundamento de todas as normas do ordenamento é a norma fundamental, que é a causa primeira, a causa encausada, que é capaz de gerar validade, legitimidade e ser o fundamento de todas as outras normas. A norma fundamental é uma norma pressuposta e não posta, não é palpável. Se ela fosse uma norma posta, ela teria sido posta por uma autoridade que precisaria de uma norma também para regulamentar. Então, enfim, iria tudo para o infinito de novo, não ia dar certo. Então, é uma pressuposição do pensamento, sem a qual simplesmente não poderia haver ideia de direito consciência, de separação entre o direito e o moral, e muito menos a ideia de unidade do ordenamento jurídico. Não, eu não vou aguentar. Eu tenho que falar. Kelsey, você teve todo um trabalho para construir essa teoria da Constituição como mandato do direito, mas aí nós perguntamos, o que é que fundamenta a Constituição? E você diz que é a norma fundamental. Mas vamos combinar, né? Você não acha isso tudo muito vago? Parece que... Bom, confessa, pai, que você acordou num belo dia e pensou, não tem mais nada para fundamentar a Constituição. Então eu vou inventar a norma fundamental, dizer que ela é uma norma pressuposta e pronto, tudo perfeito. Que assim, eu não consigo aceitar. É tudo muito difícil de entender. Me diz, por favor, afinal, o que fundamenta a norma fundamental? Sofia, a norma fundamental se autofundamenta. Simples assim. A norma fundamental transcende tudo aquilo que o ser humano possa imaginar. Ela não é uma mera invenção, mas é uma pressuposição. Checkmate. Você me venceu, Kelsey. Tanto no discurso quanto no jogo. Bom, mas eu preciso ir. Apreciei muito sua companhia. Até breve. Ei, Kelsey, por favor, você poderia me dar o seu WhatsApp? Claro que sim. Para o meio-dia de acordo com o horário local. Quem será que vai aparecer hoje?
Olá, posso me sentar aqui? Sim, claro. Mas afinal, quem é você mesmo? Sou Jeremy Bento, é muito prazer. Nossa, não creio! Como eu não reconheci a cabeleira? Mas confessa, vai, que tu andaste tomando solzinho. É, mais ou menos, mais ou menos. Mas o cabelo deixa ele aqui, não precisa cortar não. Pois então, Benta, que prazer te encontrar por aqui. Eu sou uma grande estudiosa da sua teoria, sabia? E, a propósito, eu me chamo Sofia Amaral. Sofia, que nome bonito. Fico muito feliz por assistir minha teoria. Mas me diga, qual o ponto mais interessante da minha teoria? O que eu achei mais interessante foi a solução inédita, sui generis, que você deu ao tratar das lacunas do ordenamento jurídico. Sabe essa história de o juiz ser privado do poder de decidir e ter que remeter o assunto ao legislador? Sim, é um ponto bem interessante da minha teoria. Mas por que afinal você propôs isso? Bom, veja, eu sou utilitarista e como todo bom utilitarista, eu defendo a maximização da felicidade da maioria das pessoas. Uma boa política pública é aquela que prioriza a maioria. Espera lá, você está demonstrando claramente que não está se importando com a minoria. Pra você, que se dão os direitos individuais das minorias, não é? É absurdo. Calme-se, Sofia. Não é para tanto. A questão das minorias é um detalhe. Sim, mas é um detalhe importante. Você está considerando minha teoria um tanto quanto maléfica. Isso não é verdade, eu juro. Eu estou considerando a maioria. Feliz de quem fizer parte desta maioria. Eu não aceito isso, Benta. Você tem noção da dimensão de tudo isso? O utilitarismo que você prega é uma teoria consequencialista. É consequencialista porque não é uma teoria que tenha um valor moral intrínseco, mas é uma teoria que condiciona o valor da ação à consequência dos atos. Ou seja, você não vai saber se uma ação é boa ou não pela intenção do autor, e sim pelas consequências que ele trará. Está contrariando Kant, Immanuel Kant. Tu se acha, né? Não é bem assim. Vamos voltar às lacunas, os assuntos das lacunas e tudo mais. Uma coisa que eu acho engraçada é porque você é um teórico da common law, onde você refuta completamente quase todos os pressupostos do seu sistema. Você mais parece um teórico da civil law, isso sim. Isso é verdade. O sistema do meu país ele é absolutamente imprevisível, incerto, inseguro. Tudo por causa dessas porcarias desses precedentes judiciais. E essa revolta toda é porque você foi influenciado pelo iluminismo francês, né? Sim, eu sou a favor da codificação. Novos tempos. Já chega dessa imprevisibilidade dentro do direito. A codificação traz segurança, não dos precedentes judiciais. Precedentes judiciais, É como se nós estivéssemos jogando um grande jogo e que fossem mudadas as regras no meio do jogo. Que segurança nisso? Nenhuma. Que parâmetro teríamos para achar um vencedor deste jogo? É assim que é na Inglaterra. O juiz decide como ele bem entende. Não há segurança nenhuma. Isso é uma verdadeira fraude contra os litigantes. Os precedentes não podem ser uma fonte de direito. O juiz não deve criar direito. Ele deve apenas aplicar mecanicamente as leis. Nesse ponto eu tenho que concordar com você. A codificação realmente traz muita segurança, certeza e previsibilidade para o direito. Mas sim, estamos enrolando aqui. Fala logo do porquê de você ter criado a solução inédita para o problema das lacunas. Sim. Bom, quando há inexistência de uma lei, o juiz deve ser privado do poder decisório. Ele deve remeter o assunto ao legislador, pois ele sim tem legitimidade para criar o direito, e não o juiz. O legislador, por sua vez, ele pode estabelecer uma nova solução no caso concreto ou criar uma nova norma. Quais são os motivos pelos quais o juiz deve remeter o assunto ao legislador? Primeiro, o legislador não tem legitimidade democrática para criar leis. O segundo motivo é que o juiz não pode resolver a situação, porque se ele resolvesse, a sua decisão retroagiria contra os cidadãos. Não se pode decidir após o fato, e sim antes. Daí a importância da codificação mesmo. Entendi. Concordo em parte com
você. Você está certo quando diz que os precedentes não podem ser a única fonte do direito, mas eles podem sim ser uma das fontes do direito. E eu não concordo com o que você diz que o juiz deve remeter o assunto ao legislador. Isso é um absurdo. Quanto tempo levaria até que todas as lacunas fossem solucionadas? Além da função original do legislador, ele ainda teria que resolver conflitos, sendo que isso é uma função do juiz. Você defende com tanta veemência a separação dos poderes, mas você está se contradizendo aqui, porque você está querendo atribuir uma função do judiciário ao legislativo. Sabe que eu nunca tinha pensado sobre o assunto? Vou refletir um pouco melhor sobre isso. Mas eu fiquei meio tonto, são muitas informações para essa conversa. Mas eu gostei muito de conversar com você, Marcelo. Vamos marcar outra conversa. Vou logo lhe passar meu WhatsApp. Será um prazer desconstruir toda a sua teoria novamente. O sucesso não é contagiante. Vem aqui, tchau. Tchau. Querido mestre Bentham, eu estava mesmo querendo falar com o senhor. Já estava de sair, outra hora nos falamos. Tudo bem então, mestre. Posso me sentar aqui? John Austin? Sim, eu mesmo. E você, quem é? Muito prazer, Austin. Sou Sofia Amaral. E, a propósito, eu achei muito bonito o respeito que você tem com o Bentham e tal. Quê? Você acha mesmo que eu tenho algum respeito por esse velho gagá? Eu não, sou apenas educado. Mas eu achei que ele tivesse te inspirado. Ah, sem dúvida alguns pontos da teoria dele influenciaram bastante na construção da minha. Eu também concordo que o direito deve ser codificado para trazer mais segurança. Mas uma pessoa que diz que os precedentes judiciais não são fontes do direito e que os juízes não têm um papel importante, por favor, né? Austin, você foi falso com o Bentham. Por que você não fala logo na cara dele que você repudia alguns pontos da teoria dele e pronto? Eu não preciso falar isso na cara dele. Eu deixo que as minhas obras falem por mim. O Bentham tem que entender que nós não podemos simplesmente refutar todo o sistema inglês, todo o nosso modelo da common law. Até porque, se a gente parar para pensar, os precedentes têm sim uma racionalidade, uma coerência entre si. Além do mais, os precedentes podem ser considerados como um direito estatal, porque quem atribui poder ao juiz é o Estado. Logo, as decisões tomadas pelos juízes refletem o direito do Estado. O poder judiciário é um poder subordinado, mas lhe foi conferido o poder de decidir, inclusive nos casos lacunosos. Então, os precedentes só podem ser usados em casos de lacuna? Sim, exatamente. Eu não defendo completamente o uso dos precedentes. Eu acredito que ele só deve ser usado mesmo em caso de lacuna. Na hipótese de lacuna, o juiz não pode ser privado do poder de decidir e nem remeter o assunto ao legislador. Nessa hipótese, o juiz tem legitimidade para criar o direito. Somente nessa hipótese. O juiz aqui tem discricionariedade judicial, portanto. Se não há uma regra específica tutelando o caso, a única solução é a discricionariedade judicial. Se há uma regra específica tutelando o caso, ou seja, a aplicação é mecânica da lei. Não havendo essa regra específica, há a discricionariedade judicial. Pronto, simples assim. Isso explica muita coisa. Por quê? Porque se você parte de um modelo de regras, ou seja, se não há uma regra específica tutelando o caso, então a solução é a discricionariedade judicial. Então, a discricionariedade judicial é uma decorrência do modelo de regras do positivismo. Se você trabalhasse com um modelo mais amplo, como o de Dworkin, por exemplo, que trabalha com princípios explícitos e implícitos, então não seria necessária a discricionariedade judicial. Mas o que você está falando? Deixa pra lá, são coisas do futuro. Palestra incrível sobre Hart e Dworkin. Só faltava agora eles aparecerem aqui.
Você está lendo Dworkin? É. Essa palestra me inspirou a ler mais sobre a teoria dele. Tanta inspiração acabou me inspirando também. Sabe como é, né? Moralidade inspiradora e tal. Ah, tá. E qual é o seu nome? Sofia Amaral. E o seu? Ronald Dworkin, prazer. Tá brincando comigo, né? Claro que não. Não brinco com isso. Eu levo as coisas muito a sério. Meu Deus! Dworkin! Não acredito! Eu te admiro muito, você é fantástico! Pois é, então... É isso que eu estava lendo. Mas então, eu preciso te perguntar uma coisa. Por que você critica tanto o modelo de regras do positivismo? Ah, isso é bem simples. É porque o positivismo trabalha apenas com modelo de regras explícitas. E isso é inadmissível, Sofia, porque isso limita o âmbito de alcance dos direitos individuais. Tudo bem que o positivismo atendeu muito bem a sua finalidade, né, que era de descrever a realidade tal como ela é. O problema é que essa proposta é inadequada, porque ela não faz as necessárias relações entre direito e moral, não garante uma política ampla de direitos e inclusive negligencia certos direitos porque concebe a discricionariedade judicial. Já a minha teoria não, ela não é meramente descritiva, mas ela é prescritiva também, porque ela propõe um modelo ideal, um dever ser do direito. Mas e você tá tão calada, o que você sabe sobre a minha teoria? Ah, é porque eu tô muito surpresa com a sua presença. Bom, uma questão importante também da sua teoria é da completude do direito. Porque, segundo a sua teoria, o direito é completo porque norma jurídica é regra mais princípio. E isso faz com que o juiz construa uma decisão judicial com base em elementos de dentro do próprio ordenamento jurídico. Diferentemente do pensamento de Kelsen, na sua teoria não existe uma completude a priori, mas ela se dá pela dinâmica, pela abertura, especialmente dos princípios implícitos. É isso que faz com que o ordenamento jurídico seja completado. E isso nos leva também a uma outra questão, que é a discricionariedade judicial. Porque, como você concebe um modelo mais amplo, não há necessidade de se recorrer a um poder criativo dos juízes. Até porque a discricionariedade estabelece uma espécie de ausência de parâmetros. Isso é um absurdo. Porque se o ordenamento é completo, o juiz não tem por que criar direito. Nem mesmo nos casos mais controvertidos e difíceis. E eu aprendi que a discricionariedade é um ponto central na sua teoria. Está relacionada com ideias posteriores, como direito como integridade. Mas que menina esperta, tão jovem e fala tão naturalmente sobre a minha teoria. Sim, Sofia, como você estava falando, né, o direito como integridade. Realmente é uma tese muito importante porque visa o aperfeiçoamento da prática jurídica a partir da integração entre presente, passado e futuro. Porque você sabe que um juiz ele não pode ser nem convencionalista e nem pragmático, porque essas duas perspectivas isoladas são maniqueístas. Então, o convencionalismo se apega demais ao direito pré-existente, às convenções feitas no passado. E tudo bem que isso traz segurança, certeza, previsibilidade, mas o problema é que um juiz convencionalista ele não faz uma avaliação crítica sobre as normas do passado. Isso significa petrificar o que foi dito anteriormente, enquanto na verdade ele tem que refletir, ele tem que fazer um juízo crítico sobre a sua atividade. Já um juiz pragmático, por outro lado, não se atém às convenções, mas ele quer resolver logo o caso. Então isso é ruim porque ele deve obediência assim às normas do passado, ele também tem que olhar para o passado. Então no direito como integridade eu quis conjugar a flexibilidade do pragmatismo com a previsibilidade do convencionalismo. Então o juiz, na verdade, deve se debruçar sobre o passado, sobre o direito pré-existente e deve refletir de forma crítica sobre o passado. Mas ele também não pode somente reproduzir o passado, ele tem que olhar o presente e se projetar para o futuro, de modo a tentar influenciar a prática jurídica de uma comunidade no futuro, para que ela se aperfeiçoe, entende? Ah, sim. E buscando esse aperfeiçoamento, se estabeleceu as fases interpretativas, que são diretamente relacionadas com isso que você acabou de falar.
Porque na fase pré-interpretativa, o juiz deve justamente identificar o direito válido. Na fase interpretativa, ele deve analisar se a decisão está em consonância com as regras vigentes, além de fazer a necessária reflexão moral do direito válido, o que permite uma reinterpretação das práticas jurídicas. E é o que nos leva à fase pós-interpretativa, onde o juiz busca justamente o aperfeiçoamento do direito, interpretando a prática jurídica sob a melhor luz. E é exatamente isso, Sofia, porque você tem que entender também que o juiz não tem liberdade para escolher, para usar seu subjetivismo, achismo, que os parâmetros decisórios são objetivos e por causa disso que não há discricionariedade judicial. E por não haver discricionariedade é que temos a tese da única resposta correta e a perspectiva do juiz Hércules. Como assim os juízos são objetivos? Sim, os juízos são objetivos e eles são suscetíveis de verdade. E o papel do intérprete é justamente encontrar essa verdade. O juiz não é neutro, mas ele também não pode criar direito. O juiz, ele se articula com o mundo, ele está no mundo. Então, a decisão judicial é fruto de uma construção da coletividade. Porque o juiz realiza sim a moralidade, mas não é a moralidade individual, é a moralidade da coletividade, que deve ser objetivamente encontrada. Por isso que não há discricionariedade judicial e que o juiz tem que encontrar uma única resposta correta. Mesmo nos casos difíceis, porque se nós admitíssemos a discricionariedade judicial, nós não estaríamos levando os direitos a sério. Estaríamos vivendo numa pseudo-democracia, brincando de direitos, porque estaríamos simplesmente à mercê do subjetivismo dos juízes. Ah, então é por isso que você criou o juiz Hércules, né? Que é o juiz de capacidade, habilidade, sabedoria, talento, paciência, perspicácias sobre-humanas, que tem um conhecimento onisciente dos valores políticos de um sistema. Isso mesmo, Sofia, isso mesmo. Porque o juiz Hércules não é um mero juiz Herbert que encontra várias respostas corretas, porque isso é ridículo. E eu entendo que com isso você quis mostrar um modelo ideal de juiz, que mesmo que não exista na realidade, mas faz com que as pessoas se inspirem nesse modelo na medida do possível. Na verdade, acho muito interessante que você deixa bem claro que a sua teoria é o modelo ideal. E acho interessante também como você busca o melhor dos dois mundos. Você tenta conciliar liberalismo com igualitarismo, a legalidade com a justiça, que sempre foram historicamente separadas. Você também tenta conjugar valor moral com segurança jurídica, pois mesmo partindo de princípios morais que são incertos, você chega à ideia de uma única resposta correta. Mas, agora me diga, você reconhece esse livro? Sim, reconheço sim. É muito interessante como Hart se contrapõe a você sobre a discricionariedade judicial. Porque ele fala licença. que... Deixa que eu mesmo falo. É o seguinte, o juiz tem sim discricionariedade judicial em 3 situações. A primeira é na zona de penumbra ou na zona de incerteza. São aquelas situações em que há uma dúvida quanto à aplicabilidade da norma. A segunda situação são os casos lacunosos, que o juiz tem que aplicar instrumentos extranormativos para tentar solucionar aquele caso. A terceira situação é nos casos difíceis, que são aqueles casos em que há uma grande dificuldade para aplicar uma norma no caso, devido à grande carga de complexidade moral ou de conflito normativo que eles trazem. Nessas situações é impossível ter apenas uma única resposta correta. É importante também ressaltar que o juiz, ele não tem ampla liberdade. Também ele não tem o mesmo poder do legislador. O poder do juiz se delimita à criação de uma norma para aquele caso concreto. Ele é limitado pelos constrangimentos substantivos. Além do mais, o poder criativo deles não é constante. O juiz, ele não pode criar o direito à hora que bem entender. Ele possui um poder criativo intersticial, ocasional.
Eles têm que atuar como legisladores conscienciosos, conscientes da responsabilidade do poder criativo que eles possuem. E eles têm que justificá-los de forma racional. Então, com essas ressalvas, concluo que o ordenamento jurídico é sim lacunoso e ele precisa de uma constante criação judicial para que possa ser completado. Nem perco mais meu tempo com isso daí, olha. Eu já disse, não há discricionariedade judicial. Sofia, eu vou te dar 3 argumentos básicos e rápidos para acabar logo com tudo que ele falou. Primeiro, o juiz não cria direito porque ele não foi eleito pelo povo. Além de que pela separação dos poderes não é atribuição dele criar direito novo. Ele não é legislador. Segundo, se ele criar direito, ele vai estar criando direito após o fato. E isso infringe completamente o princípio da irretroatividade das leis. E isso é impensável no direito. Terceiro, se ele criar direito, é como se ele estivesse autorizado a argumentar politicamente, não juridicamente. E não é competência dele fazer isso, não compete a ele analisar o impacto da sua decisão e nem argumentar politicamente. Ele tem que se basear nos direitos que as pessoas têm e decidir com base nisso, com base nos princípios, nas normas. E pronto, acabou, simples assim. Isso é um absurdo. Absurdo é o que você diz. Você não tem noção do que você está falando. Como você pode dizer que o juiz tem que achar uma única resposta correta? E você? Como você pode dizer que existe discricionariedade judicial? Calma, gente. Vocês não têm noção do quanto vocês completam um ao outro como teóricos do direito. Se não fosse o Hart, né, não teria nenhuma teoria para desconstruir. E se não fosse por do Oak, eu não teria feito um pós-escrito que se tornou tão conhecido. Queridos amigos, gostaria de convidá-los para um encontro à meia-noite em Paris, em frente à Torre Eiffel. Paris, França? Isso não me traz boas lembranças. Escola de exegese. Mas irei em consideração a nossa amizade. Ok, estarei lá. Vamos dar uma pausa na luta para nos encontrarmos. Você pressupôs meu pensamento. Era exatamente isso que eu iria propor. Mas infelizmente hoje não dá. Lamento. Se a maioria de nós ficar feliz com isso, então estarei lá. Já que não tem outra alternativa, aceite sua escolha discricionária. Estarei lá. Nossa, que hard case ter que deixar Londres e ir até Paris. Mas, infelizmente, não poderei ir. Por uma questão de princípio, estarei lá, pois estou levando nossa amizade a sério. Gente,
vários códigos no meu país, no Brasil. Aqui temos o Código Civil, o Código Penal, o Código Trabalhista. Também temos diversos estatutos, legislações complementares e, claro, a Constituição Federal do Brasil. Oh, é algo terrível. Deus do céu, que afronta a minha pessoa na teoria, como você pode trazer a nossa isso aqui? Desculpa, Sabine, eu imaginei que você fosse ter essa reação. Mas eu precisava mostrar um elemento do meu país. Não, eu já vou. Isso é afronta demais pra mim. Depois a gente se fala. Tchau. Se isso é um instrumento construído por uma luta, e para uma luta, os cidadãos com seus direitos, acho formidável. Veja, é disso que eu estou falando. Isso aqui é direito. E não essas porcarias de precedentes judiciais. Se o Kelso estivesse aqui, ia logo procurar pelas sanções. Olá, gente, tudo bem? Olá, Dô! E eu peguei alguma coisa? Não, eu estava só mostrando para eles o Código, que é a compilação de todos os códigos do meu país, do Brasil. É incrível como você não tem a capacidade de resumir as coisas. A Constituição do país onde eu nasci é muito sintética e do país onde eu leciono praticamente nem existe. Gostaria de falar umas palavras aqui como despedida. Quantas horas passamos debruçados sobre os livros, tentando entender como a realidade funciona, como a sociedade funciona? Quantas vezes tentamos mudar o mundo através de nossas opiniões? Quantas vezes tentamos desconstruir teorias inteiras, utilizando poucas palavras? Certamente foram muitas vezes. Mas a verdade é que, comparado a vocês, que são verdadeiros gênios, eu não sou nada. Eu tenho a pretensão de mudar o mundo através das minhas opiniões, mas é muito difícil. Vocês sim impactaram diversos ordenamentos jurídicos ao longo do tempo. Vocês deixaram a marca de vocês no mundo. Certamente, os nomes dos senhores serão lembrados pelos acadêmicos de direito e citados nas salas de aula para sempre. E eu me contentaria apenas em ser lembrada por vocês, em estar na memória de vocês. Para mim, isso seria mudar o mundo. Ser lembrada por quem mudou. E eu sei que vocês não morreram. Cada vez que alguém lê suas obras, cada vez que alguém pensa em seus postulados, em suas teorias, vocês revivem. E é por isso que eu digo que vocês são imortais. E agora, gostaria de propor um brinde a tudo aquilo que nos move, a tudo aquilo que nos faz ser quem somos, a tudo aquilo sem o qual o mundo não seria o mesmo. O direito. A primeira semana de aula a gente já tá cheio de trabalho, de provas marcadas. De contar, e dá um descanso pra gente. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and
clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Gente, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês que vocês vão ficar de queixo caído. Senta aí. Lá vem, lá vem, lá vem. I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids, they dance, all the kids all night, until morning morning feels another life. I turn the music up, I'm on the other side, and heaven is inside. Isso vai aprender de gravação, cara. Rafaela, o que tu tá fazendo aí, Rafaela? Mãe, calma que não tem mais. Sofia. Sofia. Oi, pai. Filha, a gente tá muito preocupado com você. Você só fica estudando, estudando, estudando.